levou a minha cruz, meu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e o poder do sangue me salvou, e a dívida pagou. Veja só, irmãos, quem tem poder sobre o pecado, seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Faz o frio e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou minha cruz, o sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre a resposta única que temos é o Senhor declara: é sem as paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é ele, irmãos? O Rei da glória. Ai, pronto, tudo bem? Como é que você... Beleza? Apesar de todos esses embrolhos, né? Embrólios, dizem, nós estamos vivendo numa era de reflexão. Reflexão humana, reflexão da natureza, da biodiversidade. Quanta coisa Deus está trabalhando com isso. Eu enxergo assim. Eu não enxergo o poder do mal tendo vitória sobre nada. Eu enxergo o poder de Deus trabalhando sobre tudo. E hoje eu tomei água nesse copo aqui, que eu ganhei da Roberta, 24 anos. Roberta, por que você não fez um copo azul para mim? Você me deu um copo rosa? Não é assim que muitos perguntariam? Ah lá, ele tá com um copinho cor-de-rosa, ele é crente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto e um tema
acho que um dos mais importantes da Bíblia, porque lida com seres humanos. Eu, até certo ponto, não digo cansei, mas me entristeci com muitas posturas de pessoas que eu conheço e as que eu não conheço também, relacionado à homossexualidade, à homoafetividade, o que Deus pensa, o que Deus fala, até a régua é rosa, é da minha filha. O que a Bíblia fala, o que Jesus fala? Qual é a orientação que eu tenho que ter no meu coração sobre esse tema tão importante para a vida de um cristão? Ele é polêmico, porque você levanta o ódio de muitos, a ira de muitos. Porque eu já vi pessoas olharem a foto de um gay carregando uma cruz numa avenida e a pessoa dizer assim: desgraçado, maldito, vocês vão queimar no fogo do inferno juntos. Isso é fácil, é recorrente no meio evangélico. Porcos, imundos. E a primeira pergunta para o teu coração é: Jesus precisa de defesa, é isso? Ele precisa ser defendido desses ataques, vamos colocar, imorais ao seu respeito? É isso que ele pede para o Evangelho? Olha, se alguém falar mal de mim, defenda-me. Se alguém fizer alguma hostilidade ao meu respeito, por exemplo, os gays montarem o meu nascimento e todos que estiverem em volta forem gays, por favor, não deixem fazer isso. E dentre esse contexto, eu sei que tem muita gente sincera. Essa pessoa, duas já, né? Agora, pouco tempo, falou isso com um ímpeto de defesa, de amor, de querer não ficar constrangido e constranger o Evangelho e Cristo. Mas estão certas? Vamos entender, o título de hoje é Anomalias, né? Vamos entender o que são anomalias. E para muitos compreenderem, anomalia não é coisa de Satanás, não é coisa errada no sentido do mal. Quando eu falo que fulano tem uma anomalia, eu não estou querendo acusá-lo da anomalia. A anomalia é uma colocação dentro de uma natureza global, uma natureza que Deus criou. Deus criou uma natureza para que ela seja assim, dessa forma, nesse segmento. Ok? Ok. Tudo que foi destituído disso passa a ser uma anomalia. Agora, por quê? Lá em Gênesis capítulo 3, você vai ter, depois se você quiser estudar, no capítulo 3, versos 18, 19, Deus vai falar ali sobre a anomalia, que depois do pecado nasceram cardos e abrolhos, espinhos, e etc, etc. Ali iniciou tudo. A partir do momento com a queda de Adão e Eva, tudo se fez em anomalia. Ainda se preservou família, textos e contextos, louvores, entrega a Deus, sacrifícios a Deus. Até o sacrifício se tornou uma anomalia, porque em nenhum momento Deus queria que matasse um animal inocente e derramasse o sangue dele, mesmo que em prol dos nossos pecados. Ato de anomalia. Sai fora dos padrões naturais de Deus. Agora, o mais sério e mais importante eu vou ler agora para nós dissertarmos o que Deus fala sobre esse tema. Paulo diz o seguinte em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceram-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem. Ele está falando de pessoas que conheciam a Deus e começaram a atuar de forma anormal de contextuar a sua vida espiritual com imagens de escultura, se curvando entre pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Vamos começar a entender o contexto disso. Segundo os seus desejos pecaminosos, que está nos seus corações, para se degradarem os seus corpos em si mesmo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas a serem criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixão vergonhosas. Até as suas mulheres, esposas, héteros, trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também, seus maridos e outros, abandonaram a relação natural com as mulheres e se inflamaram entre uns e os outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberão em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Muito esse texto. Muito forte. Agora vamos entender, num geral, qual a colocação de Deus a respeito, a Bíblia a esse respeito. Primeiro, vamos nos colocar nos abrolhos, nas coisas que estão fora dos padrões que Deus nos colocou. O homossexualismo, ok, eles existem, gays sempre existiram. Ficam bravos com os héteros. Mas por um lado esquecem que ele existe, mesmo como homossexual, homoafetivo, por causa do hétero. Por que é uma anomalia? Porque se o mundo tivesse só homossexuais, não existiria humanidade. Ou, se eles existem, é por causa do hétero, por causa da natureza de Deus, natureza divina, aquilo que foi criado por Deus para que o homem fosse abençoado e gerassem filhos e filhas. Primeiro ponto. Então, eu não estou aqui para defender atos e atitudes anômalas. Porque a anomalia, ela não é o gay somente. O cego é uma anomalia. Quem nasce aleijado é uma anomalia. Mas Deus falou para aqueles hipócritas, aqueles homens que disseram: quem pecou para o cego? Foram ele ou os pais? Jesus falou: ninguém. Ele existe para que Deus seja glorificado. E o curou. Queria eu poder abrir uma igreja minha, não minha pessoal, mas da minha igreja, com 1 milhão de pessoas, para 1 milhão de pessoas. Jair, você colocaria gays lá dentro? Não só como iria na passeata da Avenida Paulista e abriria o portão da igreja para que todos, ou todo esse 1 milhão entrasse, fossem membros fiéis que eu estivesse. Porque eu aprendo com Deus que: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. A ninguém rejeitarei. Do jeito que vier, será aceito. Esse é o primeiro conceito de Cristo. Porque Cristo é a chave hermenêutica de todo o entendimento da terra. Tudo que você ouve, tudo que você faz, você tem que correr para o Novo Testamento, Marcos, Mateus, Lucas, João, e dali você tirar a essência da verdade do Evangelho. Ok? Pegar Paulo falando. O que Paulo fala ali? Aí eu vou para a chave hermenêutica que é Cristo. E o que Cristo fala ali? Isso pode ter um choque entre os dois? Não, não pode. Porque senão não seria Bíblia e não seria inspiração do Espírito Santo. Então por que um fala uma coisa e o outro fala outra?
Por que que Deus, perdoando a prostituta, perdoando o cobrador de imposto, perdoando os gays, amando-os, tendo-os consigo, andando após ele não estava promovendo nem a homossexualidade, nem ser ladrão de impostos, nem ser prostituta. Então isso é uma conversa fiada de crentes com problemas psicológicos ou falta de entendimento da palavra de Deus. Então quando você se posiciona em relação a esses tipos de acontecimentos, você vai direto à palavra de Deus. Por exemplo, vamos entender então o que Deus quer falar sobre a homossexualidade. Mateus, capítulo 19, se você quiser acompanhar. E quando eu digo isso, sobre esses gays, 1 milhão, que eu abriria uma igreja com a maior alegria do mundo e os colocaria ali com a maior felicidade da minha vida, é porque eu conheço a maravilhosa graça de Deus. Porque eu sei a capacidade que ele tem de trabalhar na vida de um pecador. Aí você nota que o ser humano crente, cristão, evangélico, ele coloca o gay como algo inaceitável. O homossexualismo como algo indizível, nojento, podre. E que esse homossexual não pode estar com ele na mesma congregação. Porque ele está marido com o marido ou com a mulher dentro da mesma igreja com ele. Ele acha isso impossível, podre, nojento. Você sabe disso. Aí eu lhe pergunto, qual a diferença que há entre o homossexual dentro de uma igreja ou um heterossexual adúltero? Qual a diferença que há entre um líder adúltero, desviador de impostos, sem amor ao próximo, dentro da sua igreja, do seu lado? Aí tudo bem. Então a hipocrisia toma conta da qualificação denominacional chamada evangélicos, crentes. Quanto mais hipócrita, mais felizes os crentes são. Existem pessoas que, enquanto estiverem mentindo dentro da igreja, a pessoa não souber, está tudo bem, porque ela tem que saber, como se ela fosse a diretriz da salvação. Ela não está olhando o que Deus está sabendo. Aí ela vem e julga. Aí Jesus diz em 19:12 de Mateus, prestem muita atenção nisso, pois há eunucos que nasceram assim, do ventre das suas mães. Outros foram privados dos seus órgãos reprodutores pelo homem. E há outro ainda que a si mesmo se fizeram celibatários, eunucos, por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Meu Deus, Jesus acabou com o crente. Destruiu a moralidade hipócrita da igreja. E abençoou as crianças e disse, quem não for igual a uma dessas não verá o reino dos céus. Está aí, já é um bom começo. O que ele quer dizer aqui? Pois há muitos eunucos que nasceram assim. Então vamos lá para a aberração. Quando eu disse que o cara nasce cego, nasce autista, nasce aleijado, nasce fora dos padrões naturais da vida que foi constituída por Deus, é uma anomalia. Paulo era um homem, um crente que vivia a sua anomalia. Ele nasceu para procriar, para ser feliz e para casar. Mas ele decidiu não fazer isso. E Jesus diz aí, teve uns que a si mesmo se tornou eunuco por causa do reino. Ele optou em ser anômalo. Outros, ele diz, alguns eunucos nasceram. O que ele quer dizer isso? Não é que o cara nasceu sem o órgão sexual. Não, ele nasceu sem o desejo sexual. Ele nasceu com seus hormônios modificados. Ele nasceu quase que com seios de mulher, com voz feminina, com trejeitos femininos. Ele não tem a possibilidade, a capacidade psicológica e orgânica de ser um homem dentro da naturalidade de um procriador, de um homem que possa e deseja se casar. Ele é um homem assexuado, pelo menos dentro da visão do que Cristo está dizendo. Ponto 1. Ele é eunuco. E está assim. Quantas vezes você vê na igreja, mas aquele é gay.
Esse não me engana, porque ele tem todos os trejeitos femininos, todas as posturas de mulher. Mas Paulo está acusando os gays ali, mulher com mulher, homem com homem. E Cristo está dizendo, cara, tem gente que nasce assim, no ventre da sua mãe. Mateus 19:12, leia por isso que eu digo, leia o Testamento Mateus, Marcos, João, com calma, de passo a passo, capítulo, versículo, orando, para entender o que Cristo quer dizer. Todo mundo lê isso aqui e passa batido, como se não fosse nada. Então existem esse tipo de anomalias, o eunuco que nasce eunuco. Então Cristo está falando, isso existe, e não por isso não verão a Deus. Ele está falando que quem não vai ver a Deus é quem não for uma criança. Ele está ali justificando o que os cardos e abrolhos aconteceriam quando foi dito em Gênesis 3 que nós lemos. Eu quero que você comece a linkar essas passagens, para que você tenha um entendimento, para quando você encontrar um gay, um homossexual, alguém com essas características dentro da igreja, o respeite, o ame. Uma mulher falou que estava triste porque o filho era gay da igreja. Mas eu disse a ela, você não está triste porque o teu filho é gay, você está triste porque você sabe o que ele vai enfrentar na igreja. O que ele vai enfrentar com a parentela. O que ele vai enfrentar no preconceito. Isso, o eunuco de nascença, o homossexual, vive e passa isso. Ele tem esses medos, esses receios, esses sofrimentos, essas agressividades. Aí ele lê um crente dizendo que é maldito, que vai para o inferno, porque Paulo diz em capítulo 1 de Romanos que eles receberão o próprio mal. É uma alegria, né, para defender essa visão. Mas nós vamos chegar lá. Aí Jesus diz que outros foram privados dos seus órgãos reprodutores pelos homens. O que ele quer dizer com isso? Jesus quer dizer o seguinte, que muitos nasceram héteros, mulher e homens, e na sua infância foram abusados, eternamente abusados, psicologicamente, fisicamente, sexualmente. E aí foram recebendo esse formato em sua mente, em seu organismo, no seu desenvolvimento como ser humano. E aí Jesus diz que eles foram privados, ou seja, eles se tornaram. Eles não têm, ou eles não tinham, ou não terão outra visão a não ser aquela que eles sofreram desde a sua infância, na sua meninice, e quando chegou na sua adolescência, o coitado, o rapaz, a moça, eles não conseguem detectar a naturalidade da natureza significativa do seu interior. Aí o Senhor os coloca como foram privados da sua vida heterossexual. Então Jesus está nos alertando e dizendo que o problema não é que é doença. A guerra ficou, ser gay é doente, não é ser doença. Não se trata de ser. Tem aqueles que nascem. Acabou. Tem outros que se tornam por conveniência de outros seres humanos. E aí Jesus ainda conclui que ele diz que outros a si mesmos se tornam eunucos. A si mesmos escolhem as suas práticas sexuais. Na bissexualidade, na pansexualidade, tendo as mulheres, tendo dois homens, e assim por diante. Isso é uma opção. Muda-se a história do contexto. A graça ainda existe para todos eles. Eu os queria na minha igreja, ao meu lado. Agora, são características que Jesus define, e define muito bem. Agora, se você fosse gay, como você gostaria de ser tratado? Para pensar. Seria legal você, como gay, alguém falar maldito dos infernos, lazarento, você vai queimar no inferno junto com Satanás.
mas não fala para os outros pecadores, para os outros pecados que é cometido dentro das igrejas. Então, queridos, veja bem, trans, gays, héteros, somos todos doentes. Aprenda isso. Quem nunca cobiçou algo de alguém? Quem nunca desejou ter o que o outro tinha? Quem nunca atacou um inocente e depois descobriu que era inocente? Quem nunca se descontrolou e atuou como um facínora? São todos doentes. Somos todos abrolhos. Não há que se olhar para um gay e dizer que ele é a desgraça da humanidade. Há uma briga política muito grande, né, de ideologia de gênero, né? É um ódio, é um grupo que tem um ódio, mas um ódio, se pudesse, exterminaria com uma metralhadora. E eles têm o direito de se unirem, reunirem, se confraternizarem e cuidarem do que eles acham que é certo. Existem um setor de cornos, tem associação de cornos. E por causa disso eu vou odiar que eles gostam e adoram e batem palma e bebem cerveja, porque são cornos? Agora, de todo esse contexto, somos todos doentes. Esses sindicatos, a tua igreja, os teus líderes, teus pastores, os meus, eu, abrolhos, espinhos, todos iguais, todos carecem da glória de Deus. Mas, Sherry, então, por que Paulo ele é tão duro nessa questão? É questão de você estudar. É questão de você orar, buscar entender o que a Bíblia diz. Se eu pego Paulo e trago para Cristo, Paulo está errado. Porque Cristo em nenhum momento ele falou de gay, de cobrador de impostos, de prostituta, pelo contrário. E ainda os caras acusavam, o que esse cara está comendo com pecadores, prostitutas, gays? E Jesus estava lá com eles, abraçando, sorrindo, e não estava incentivando-os. Ele pegou uma moça um dia me perguntou, Sherry, eu estou separada, meu Deus, eu estou perdida, blá, blá, blá. Pô, eu li a mulher do poço, Jesus falou assim para ela, cara, vai buscar teu marido. Ela falou, eu não tenho marido. Ele falou, você falou bem, você já teve 5. E esse que você está vivendo não é teu. O que Jesus estava fazendo aqui? Perdoando, trazendo-o para ele. Ele não estava incentivando para que a gente tenha 5. Mas não. Aí as pessoas pegam o texto fora do contexto. E esse texto de Paulo, quando é visto fora de um contexto, uma visão religiosa, você vai usar esse texto para combater os gays sempre. E você agora já está entendendo como funciona a chave hermenêutica, o que Jesus está explicando e expondo sobre a natureza do homem. Então Paulo diz o seguinte nessa época. Nessa época, 14 governadores que viviam na época de Paulo, dos 15 governadores, 14 eram promíscuos. Os Neros, os Césares, todos eles eram promíscuos. Eles queriam baderna. Pessoas da igreja, pessoas recém-convertidas e batizadas, estavam entrando naquela apologia sistemática da promiscuidade, da lascívia. Então ali eles não estavam encaixados dentro do prognóstico da qual Cristo vinha ensinando lá em Mateus. Eles estavam decidindo para si, junto com os Césares da vida, porque era moda, era legal. Para você ser alguém importante, você deveria estar metido na homossexualidade, na bissexualidade, na transexualidade. Você tinha que estar no meio de uma baderna, de uma orgia. Ali eram feitas as grandes festas para que você se mostrasse como pessoas. Não era anomalia.
Era um posicionamento, eram posições. Por isso que Paulo falou, eles vão receber a doença, a maldição, todo o mal vão cair sobre eles pela questão da escolha. Se você é homossexual, se você é gay, cara, tenha Deus e Jesus na tua vida. Não entre na promiscuidade. Não vá para a baderna para suprir as suas carências emocionais. Eu sei que muitos caem, tanto no meio hétero como homossexual. Por essa debilidade, essa deficiência psíquica, carência, começa a ter parceiros e vão em festas para tentar suprir aquilo que a vida os tomou, porque ninguém olha para eles com bons olhos. Então era isso que estava acontecendo. Mas nunca esqueça que quem olha, você é Jesus. Não é o líder da igreja, não é o evangélico. E você não tem que olhar para ele e para nós. Você tem que olhar para a graça maravilhosa de Jesus. O amor infinito. Jesus te cobre, gay, com todo o seu amor, com toda a sua bondade. Te aceita do jeito que você é. Vá a ele, eu te peço, eu te imploro, em nome de Jesus. Vá sem medo, vá livre, porque Jesus veio para libertar, veio trazer paz, veio trazer consolo, veio trazer transformação. Vá a ele e tudo mais ele fará. Não vá na conversa de religiosos. Não entre nessa pandemia promíscua da maldade, do coração do abrolho, do coração humano. Não. E você, meu irmão, minha irmã, fique atento. Olhe para a trave do teu olho. Olhe para quem você é como pecador e pecador. O lixo humano que você é, como eu sou. Eu sei que sou. Então nós não temos o direito de julgar. Mas nós temos o dever de salvar. E para que qualquer um deles e de nós sejam salvos, somente a graça de Deus, para aceitar o mais vil pecador. Aquele que peca 30 vezes no mesmo pecado. Só Jesus vai poder te transformar, te salvar e te ajudar. E quanto mais você fugir dele, mais você abraçará o pecado, mais você ficará repetindo e replicando o teu pecado. Então não é hora de abandoná-lo, é hora de confiar nele. Porque é isso que ele ensina na palavra dele. Não temais. Não tenha medo. Acredite. Siga em frente. Guarde a palavra. Guarde a fé. Siga na verdade que a palavra de Deus, o Espírito diz à igreja. E se cuida. E nós, como seres humanos, que Deus nos dê mais amor, mais compreensão com o pecador e com o pecado. Não para carregarmos para nós. A graça não incentiva o pecado, a graça nos liberta do pecado. A graça nos transforma em seres humanos melhores. A graça é dada para que a gente ore e volte a vida da humanidade que Cristo deseja do seu povo. Não entre na conversa de religiosos, hipócritas. Fique atento somente à palavra de Jesus. E eu tenho certeza de que você vai ter uma vida. E uma vida em abundância, tá bom? Então tá bom. Boa quarentena aí. Continuo com o meu copo cor-de-rosa. Muito alegre, tomando água. E você continue firme, hein? Se cuidando, tomando muito sol. Sair o mínimo possível. E se tiver que trabalhar por algum motivo, trabalhe, já que não está causando nenhum dano ao próximo e nem a si mesmo. Bora nessa. No mais, que o Espírito te guarde e me guarde, para a honra e glória de Deus, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.